Dicas para cultuar a Deus online. Tenha um tempo de oração com a sua família. Compartilhe o link da transmissão com seus amigos e sua célula. Remova as distrações do ambiente. Na adoração, adore. Na pregação, anote. Deus falou com você? Compartilhe após o culto com a hashtag Alcance Pinhais em Casa.
Dicas para cultuar a Deus online. Tenha um tempo de oração com a sua família. Compartilhe o link da transmissão com seus amigos e sua célula. Remova as distrações do ambiente. Na adoração, adore. Na pregação, anote. Deus falou com você? Compartilhe após o culto com a hashtag Alcance Pinhais em Casa. Bom dia, tudo bem? Graça e paz, meus queridos. Hoje eu vou estar trazendo a palavra do devocional, né? Acredito que alguns já estão quase saindo de casa para trabalhar,
né? Outros vão ficar em casa. Mas como é bom a gente poder começar o nosso dia, né? Recebendo uma porção da palavra de Deus, recebendo um alimento espiritual para o nosso dia, né? E eu queria começar meu dia abençoando, né, o seu dia, que seja um dia cheio de vitórias, um dia onde você possa experimentar da graça, do favor, da bondade do Senhor. E eu queria começar orando pelo nosso dia, antes de eu trazer essa palavra. Pai, no nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti, Deus, a vida de cada um que está ouvindo essa palavra, colocar diante de Ti, Deus, essa família, Pai, que está ouvindo, que o Senhor possa estar abençoando cada um, Senhor, que seja um dia cheio da Tua presença, que seja um dia cheio, Deus, de vitórias, da Tua graça, da Tua bondade, que seja um dia, Deus, onde a gente possa experimentar mais do Senhor, Papai. No nome do Senhor Jesus, eu quero, Deus, declarar, Deus, um dia sobrenatural sobre a vida de cada um, Papai. Que o Senhor possa, Deus, estar olhando para nós, Papai. Nós precisamos de Ti. Jesus, nós chamamos o Senhor para a nossa casa, para o nosso dia. Participa, fala conosco, Jesus. Queridos, eu fui desafiado a trazer esse devocional hoje, né? Para mim é um privilégio poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus já tem feito na minha vida, feito na minha casa, feito na minha família. E o que Deus colocou no meu coração está lá em Apocalipse 3:20, né? Ali a gente vê, eis que estou à porta e bato, se algum homem ouvir a minha voz e abrir a porta, virei a ele, cearei com ele e ele comigo. Nessa passagem eu sempre, né, nós como muitas vezes para evangelizar, a gente sempre usou ela como um jargão para alcançar outras vidas, para alcançar pessoas que ainda não conhecem Jesus, né? Mas até um dia eu me deparei lendo ela, a gente entende que Jesus está falando para aquelas pessoas que até mesmo iam na igreja, pessoas que conheciam, entre aspas, Jesus, pessoas que trabalhavam na igreja, só que a gente vê aqui nessa passagem que Jesus estava do lado de fora das suas casas, né? Trazendo para nós esse entendimento, né? Não que seja errado a gente vir na igreja, trabalhar, servir, mas nós também precisamos trazer Jesus para o nosso lar, trazer Jesus para o nosso casamento, né? Muitos de nós já lemos aquela passagem onde Jesus é convidado para o casamento, onde falta ali o vinho, né? Jesus transforma aquela água em vinho, né? Eu entendo também que aquela mulher, aquele casal não sabia que ia passar por aquela situação, mas eles foram lá e antemão chamaram Jesus e Jesus pôde fazer o milagre no casamento deles ali na festa, né? Então eu vejo assim que um casamento ele tem tudo para dar certo, mas eu acredito que ele só vai dar certo quando Jesus, a gente convida ele para ser o Senhor nosso lar, né? E eu vejo também aquela passagem onde diz assim também lá em Eclesiastes 4, versículo 12, diz que um cordão de 3 dobras ele não se arrebenta facilmente, né? Essa semana foi uma semana onde foi a semana que eu mais ouvi sobre separação. Pessoa falando para mim, tal fulano se separou, meu filho se separou, tal ciclano se separou, né? E algo que eu percebo assim que o diabo ele sempre quis destruir a família, sempre, já desde ali da primeira família, Adão e Eva, ele sempre usou de artimanhas para destruir um casamento, né? E como nós precisamos, eu como homem, como pai, como, né, sacerdote do meu lar, como nós precisamos se posicionar, como nós precisamos caminhar segundo a palavra, segundo aquilo que Deus nos orienta a fazer como líder, como pai, como provedor. E eu tenho experimentado na minha casa, na minha família, um tempo tão maravilhoso. A gente tem visto a graça de Deus assim sobre a nossa família. Deus tem sido tão bom com a gente. Eu lembro que quando eu e a Sumara a gente chegou na Alcance, isso uns 9 anos atrás, eu só namorava naquela época com ela, né? Eu cheguei num lar, numa célula, uma família tão amada pela gente. Eu vi aquele casamento, vi aquela família ali, eu falei, nossa, uau, eu quero ter uma casa com essa paz, eu quero ter uma família como esse casal tem, né? E eu cheguei arrebentado, né? Eu e minha esposa chegamos arrebentado do mundo. Eu estava passando um momento muito difícil na minha vida, né? Estava desempregado, tudo, e essa pessoa, meu líder, chegou ali e falou, cara, você precisa não somente namorar, mas você precisa namorar por um propósito, você precisa noivar, você precisa casar.
E eu segui aquilo que ele falou, fui lá, cumpri uma aliança, pedi a Silmara em casamento, marcamos o noivado, marcamos o nosso casamento, eu me posicionei, né? E a partir daquele momento que eu comecei a me posicionar e comecei a chamar Jesus para o meu lar, para o meu casamento, para a minha família, Jesus ele começou a restaurar, começou a me transformar, começou a transformar a minha esposa, né? Então eu vejo assim que não tem como a gente caminhar com Jesus só dentro da igreja, né? Só vir na igreja, opa, hoje tem culto no domingo, estou aqui, amanhã tem alcance mais, estou aqui. Nós precisamos também ter um relacionamento com Ele no nosso lar, na nossa casa, na nossa família. E eu comecei a buscar Jesus, comecei a me relacionar com Ele. Pensa numa pessoa que foi impactada por Jesus, né? Eu fui impactado e comecei graças a Deus, a trabalhar. Comecei a trabalhar na igreja também, a trabalhar com célula, a trabalhar com casais. E hoje, graças a Deus, né? Hoje nós temos o nosso cantinho. Esse ano a gente fez 7 anos de casado. Deus nos presenteou com uma casa linda, uma casa maravilhosa, aquilo que a minha esposa sonhava, né? Eu tenho visto Deus fazer tantas coisas, não somente material na minha vida, mas através das nossas vidas. E não tem coisas mais libertador, meus queridos, que é que a gente poder falar aquilo que a gente vive. Não tem coisa mais libertador do que eu poder falar para vocês, ou falar para um casal que a gente acompanha, para um casal de amigo, de discípulo, aquilo que Deus fez nas nossas vidas e aquilo que a gente vive. Certo? Então eu creio que Jesus ele quer transformar as nossas vidas, Ele quer transformar nosso casamento, mas nós precisamos trazer Ele como fundamento no nosso lar, trazer Ele como Senhor na nossa casa. Eu lembro que a gente tem ido orar uma sexta-feira sim, uma sexta-feira não no monte. E lá eu clamando para Deus, nós orando pelos nossos filhos, para que eles tivessem experiência com Jesus, já desde pequenininho, porque eu me converti com 21 anos, né? Fiz tantas coisas erradas, tive consequências, mas orando pelos nossos filhos para que eles tivessem experiência com Jesus, né? E esses dias a gente orando, eu vindo para casa e a minha esposa, estava tocando um louvor no carro, minha filha com 2 anos e 8 meses, a gente voltando para casa, um dia difícil de trabalho, um louvor tocando, ela cantando ali aquele louvor, e ela fala para mim: papai, Jesus, ele falou comigo. Eu falei: como assim, filha? O que ele falou com você? E ela começou a compartilhar aquilo que Jesus falou com ela, e eu não acreditando nela, eu comecei a perguntar para ela como Jesus era, e ela começou a falar como ele era, descrever como a pessoa que ele era, como ele apareceu para ela, né? E eu vejo assim que isso é tão maravilhoso, querido. Minha filha com 2 anos e 8 meses, já conhecendo Jesus, já tendo experiência com Jesus, já desde pequenininha, né? E eu olho para trás, como eu cheguei na igreja, como eu e minha esposa chegamos, e hoje o que Deus nos tornou. Hoje, graças a Deus, tenho uma família maravilhosa, sou muito grato a Deus por aquilo que Ele fez na minha esposa, em mim, né? E aquilo que Deus faz na nossa casa, na nossa família, como eu recebi do casal lá, quando a gente chegou no alcance, a gente pode fazer, reproduzir aquilo que Deus fez em nós. Só basta a gente se posicionar, falando para os homens, né? Noé ali, ó, Deus era para exterminar a humanidade, era para acabar com todos os seres humanos, e por causa de Noé, por causa de um homem, Deus achou graça aos olhos dele ali. Ele era um homem que caminhava com Deus, que temia Deus, Deus não destruiu. Josué também, ele disse que ele e a casa dele serviria ao Senhor, né? Independente se outros iam servir outros deuses, mas ele se posicionou e Deus, né, colocou ele como líder ali. A gente vê também Cornélio, um homem que orava a Deus, que conhecia Deus entre aspas, ele dava esmolas, ajudava o povo, ele foi abençoado, seu lar foi abençoado, seus amigos, a palavra fala que ele chamou amigos, parentes, e Pedro pregou a palavra, o Espírito Santo veio sobre todos eles. Então eu vejo que o propósito de Deus, ele sempre foi, né, criou a gente como família, criou a gente como homem e mulher, para a gente exercer o nosso papel. E quando a gente se posiciona, a nossa família é beneficiada, nossos amigos, nossos parentes são beneficiados. Para encerrar, eu queria, né, encerrar ali falar sobre jardim, quando Deus criou Adão e Eva, né? A gente vê que Deus ele criou o homem, né, ali do barro, e depois ele viu que o homem não era bom que ele ficasse só. Deus fez a Eva, uma mulher, para estar auxiliando ele. Mas, querido, a pessoa mais importante nesse relacionamento entre Adão e Eva era Deus. A palavra fala que ele vinha na viração do dia estar com Adão e Eva,
né? Então eu vejo assim também que as coisas não mudaram, meus queridos. Não mudou as coisas. Deus não mudou, pode ter mudado a cultura que a gente vive, os dias, o tempo, a tecnologia, mas Deus ele continua sendo o mesmo. Né? A palavra fala que Deus vinha na viração do dia para estar com Adão e Eva, sei lá, para ter um discipulado com eles, para conversar com eles. Eles viam Deus, né? Através do pecado, da desobediência ali, Deus tirou eles do jardim. Mas como a gente começou lendo ali no Apocalipse 3:20, ali Jesus está voltando novamente, está restituindo aquilo que Adão e Eva perderam, que nós perdemos através da desobediência, que era o relacionamento com Deus. E a gente vê Jesus dizendo que Ele está à porta, Ele está batendo, né? A gente vê ali que Ele está procurando voltar a ter relacionamento, Ele está vindo, pode ser todos os dias, pode ser todo momento. Hoje nós temos o privilégio de ter Jesus habitando em nós, habitando dentro do nosso espírito. Então eu vejo assim que nós temos tudo para dar certo, querido. Basta nós colocar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, e isso ser uma verdade, né? Como Maria, a gente priorizar Jesus ali no nosso lar, convidar, chamar, né? Então, queria compartilhar um pouquinho disso que Deus colocou no meu coração. Sei que é uma palavra simples, mas é essencial para as nossas vidas. E é tão bom quando a gente traz Jesus para o nosso lar, para o nosso casamento, a gente começa a ouvir Ele, a gente começa a receber direção dEle, a gente começa a se posicionar e Ele vai alinhando. Às vezes não é fácil, temos que deixar o orgulho de lado, renunciar. Mas, querido, nesses últimos dias que a gente tem vivido, temos visto tanta separação, tanto casamento sendo, né, infelizmente, sendo destruído. Mas se Jesus for o centro, um cordão de 3 dobras, ele não vai se arrebentar facilmente. Né? A gente tem nossos líderes, tem nossos amigos para a gente compartilhar. Não deixe, queridos, o vinho faltar. Chama Jesus antes do vinho faltar, para se caso faltar, ele possa transformar, ele possa fazer o milagre que você precisa. Amém? Eu queria encerrar orando por você, abençoando o seu lar, a sua casa, a sua família. Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor Deus, por este momento tão maravilhoso, por esse tempo tão precioso, Pai. Quero colocar cada casal, cada família, cada lar diante do Senhor, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa, Deus, estar, Deus, olhando para cada família. Eu sei, Deus, que nós temos muitas vezes vivido um tempo de crise financeira, Pai. Cada lar, Pai, o Senhor conhece cada coração, pessoas desempregadas, que o Senhor possa estar abençoando, Pai, que o Senhor possa estar abrindo portas, que o Senhor possa, Deus, estar levando essa pessoa, Deus, que está ouvindo, Deus, que até mesmo está passando por uma crise no seu casamento, seja financeira, seja uma perca de alguém, um ente querido. Pai, que o Senhor possa estar olhando para ela, que o Senhor possa estar entrando. Jesus, nós queremos dizer que a porta está aberta do nosso lar, das nossas casas para o Senhor. Pode entrar, pode falar, pode ser o centro, pode ser o Senhor, nos direciona, nos governa, Pai. Em nome de Jesus, eu quero abençoar o dia dos meus irmãos, quero declarar um dia cheio da Tua graça, do Teu favor, que eles possam, Deus, experimentar a Tua agradável, a Tua perfeita vontade, Papai, no nome de Jesus. Fica com Deus, meus queridos. Deus abençoe e tamo juntos.